Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre sequências numéricas. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no segundo ano do ensino médio e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 2, semana de número 1. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal, ó, diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com a sua participação, conto com a sua colaboração. E nessa aula, o nosso eixo temático vai ser justamente as funções elementares e modelagem. E o tema, o tópico dessa aula é a progressão aritmética, ok? Então, as habilidades: reconhecer uma progressão aritmética em um conjunto de dados apresentados em uma tabela, sequência numérica ou em uma situação problema. Identificar o termo geral de uma progressão aritmética. Então, vamos lá? Olha só. Primeiro ponto importantíssimo para você é você entender o que nós chamamos de sequência. Toda sequência de números, ela pode ser uma sequência finita ou ela pode ser uma sequência infinita, ok? Nós temos dois exemplos na tela, acompanha aí, ó. A primeira sequência que eu tenho aqui é uma sequência finita. Começou no número 4, terminou no número 10. A segunda sequência que eu tenho é uma sequência infinita. Começou no 35, passou pelo 55 e continuou aqui, ó, tá vendo? 3 pontinhos, indicando continuação. Mas é importante você entender que aqui eu tenho cada um desses números aqui e eles recebem nomes, eles são chamados de termos. Então aqui eu tenho o primeiro termo, segundo termo da minha sequência, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo termo dessa sequência aqui, ok? Da mesma forma aqui embaixo, ó, primeiro termo da sequência, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo e assim por diante. Aqui tem infinitos termos. Aqui só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Tudo bem? Então vamos lá. Algumas sequências podem ter padrões de formação. E nós vamos falar sobre essa sequência. Uma delas é a que nós chamamos de progressão aritmética, também conhecida como PA, ok? Então eu tenho aqui, ó, primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo que nós temos, só de olhar você percebe. É uma sequência, o quê? É uma progressão aritmética finita, aliás, infinita, ok? Então é uma progressão aritmética infinita. Toda progressão aritmética é uma sequência. Então, uma progressão aritmética infinita, porque nós temos os 3 pontinhos aqui. Só que dessa sequência aqui, dessa progressão aritmética infinita, nós sabemos que o primeiro termo, que nós vamos chamar de A1, ok? O nosso primeiro termo, A1, é igual a 25. Tranquilo? Então, essa aqui é uma sequência, é uma progressão, é uma PA infinita. É uma PA infinita, onde nós temos o nosso A1, que é o primeiro termo, igual a 25. Agora, o próximo termo é sempre o anterior adicionado de um determinado número, ok? E que número é esse que eu estou adicionando? Ora, se você olhar aqui, você vai perceber que nós estamos adicionando mais 7, não é isso? Ó? Sempre de um para o outro está adicionando mais 7. Nesse caso, esse valor mais 7 é o que nós chamamos de razão. Vamos escrever aqui o número R de razão. Razão mais 7. Tranquilo? Então, nós temos aqui nesse caso, primeiro exemplo, uma progressão aritmética infinita, em que o primeiro termo é igual a 25 e a razão é mais 7. Agora, eu tenho aqui uma segunda sequência, que também é uma progressão aritmética. E essa progressão aritmética aqui, essa PA, ela é uma PA finita. Nesse caso, é uma PA finita. Começou em 88, que é o primeiro número, o primeiro termo, e terminou em 44, que é o quinto termo, ok?
Então, nesse caso aqui, é uma progressão aritmética que possui 5 termos. Então, nesse caso, eu posso falar que o meu A1, nesse caso aqui, o A1, é igual a 88, que é o primeiro termo da sequência. A razão, nesse caso, é menos 11, ok? Que de um valor para o outro, está sempre aí, no caso, subtraindo 11, diminuindo 11. Então, esta aqui é uma progressão aritmética finita, onde o primeiro termo é igual a 88, a razão é igual a menos 11, e o número de termos, que nós vamos chamar de n, vai ser iguais a 5, ok? Iguais a 5. Daí nós podemos, então, perceber o seguinte, que toda progressão aritmética, ela possui uma classificação. Essa progressão aritmética pode ser classificada em crescente, em decrescente ou em constante. Quando é que uma progressão aritmética ela é crescente? Ora, ela é crescente quando a sua razão for maior que zero, ou seja, for um número positivo. Olha só os exemplos que nós temos aqui, ó. 0, 3, 6, 9, 12. Perceba que nesse primeiro exemplo aqui, a razão é 3 positivo. No segundo exemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a nossa razão é igual a 1, número 1. Então, nesse caso, como ambos os valores são positivos, a nossa progressão aritmética ela é o quê? Crescente. Agora, vamos lá para a segunda. Progressão aritmética decrescente. Quando é que ela é decrescente? Ora, ela é decrescente quando a sua razão for um número negativo, ok? Atenção para os exemplos, ó. Menos 1, menos 5, menos 9, menos 13. Você percebe que a razão aqui é menos 4. Ou 100, 90, 80, 70, 60. Você percebe que a razão aqui já é menos 10. Então, como a razão é um número negativo, nesse caso, então, nós temos que essa progressão aritmética ela é decrescente. Agora, quando é que ela é constante? Quando a razão for igual a zero, ok? Nesse caso aqui eu tenho dois exemplos, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, lá vai. É uma progressão aritmética finita, constante. Ou menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. É uma progressão aritmética finita, não é isso? A primeira é infinita, essa segunda ela é finita, cuja razão é menos 1. E perceba também que ela tem apenas 5 termos, tranquilo? N igual a 5. Ok? Tranquilo? E ambas, nesse caso, razão igual a 0. Ótimo! Então, vamos lá. Agora nós podemos, então, falar sobre o termo geral de uma progressão aritmética. Então, nós vamos trazer aqui, ó, nesse momento, alguns termos que são importantes, algumas simbologias matemáticas para a progressão aritmética que são importantes você saber. A primeira é essa daqui, ó, AN. O que é o AN? É o termo geral. Ou seja, é um termo qualquer que eu quero descobrir, que eu vou querer saber aí. Bom, quem é o meu A1? A1 é o primeiro termo da sequência. Quem é meu N? N é o número de termos que a sequência tem. E o R vai ser a razão da progressão aritmética. Daí, nós podemos chegar a esta formulazinha aqui, ó, que será importantíssima para você, que diz que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, ok? Mas pode ficar tranquilo, não precisa ficar preocupado em decorar a fórmula, não. Eu sempre falo o seguinte, você pode escolher uma sequência e a partir da sequência você pode brincar com a formulazinha. Você pode estar resolvendo questões utilizando a fórmula. Mas sempre que você for resolver questões, é importante que você anote a fórmula. Porque assim você, anotando a fórmula, vai ficar fácil para você memorizar sem nenhum sofrimento. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo para que você possa compreender. Olha só, um exemplo bem tranquilo que diz assim, ó. João está juntando moedas de 5 centavos e colocando em um cofrinho de porquinho. No primeiro dia, ele colocou 5 moedas, tá? 5 moedas de 5 centavos. No primeiro dia. Então, aqui 5 moedas no primeiro dia. Então, esse primeiro dia é o primeiro termo. No segundo dia, ele já colocou 7 moedas. Então, aqui é o segundo dia. Segundo dia, 7 moedas.
No terceiro dia, 9 moedas. Então, 9 moedas no terceiro dia. Segundo esse mesmo padrão, quantas moedas ele colocará no 35º dia? Então, beleza. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até ele chegar aqui, ó. O 35º dia. Então, qual é, não é isso? Essa quantidade de moedas que ele vai colocar aqui? Vamos lá. Primeiro ponto importante. Ele quer saber o 35º termo. Então, o A35. É o que a questão pede. Segundo ponto. Quem é o meu primeiro termo da sequência? Ora, o primeiro termo é 5. A quantidade de termos que tem a sequência. Nesse caso, ela tem 35, ok? Ou pelo menos a gente quer saber o 35º termo. E eu preciso também saber a razão. Nesse caso aqui, a razão, ó, de 5 para 7, aumentou 2. De 7 para 9, aumentou 2. Então, a razão é igual a 2. Tranquilo? Formulazinha, você vai anotar de forma bem prática, você vai escrever. A n é igual a A1 mais a parênteses n menos 1, que multiplica a razão. Perfeito. Então, agora é só substituir valores. Então, vamos lá. Quem é nosso n? 35 é igual a 1, que é o primeiro termo, 5, mais n, que é o número de termos, 35, menos 1, vezes a razão, que é 2. Muito bem. Então, A35 vai ser igual a 5 mais 35 menos 1, 34 vezes 2. Olha só, então A35 vai ser igual a 5 mais 34 vezes 2 vai dar 68. Agora, A35, para finalizar, é igual a 5 mais 68, 73. Então, nosso A35, 35º termo, é igual a 73, ok? Então, você pode pegar aí, para fazer também a mesma questão, tá? Você pode pegar aí a mesma questão, só que aí fazendo o seguinte, ó. Pegue a mesma questão, só que agora, utilizando outros valores, 40, 45, 50, mas lembrando, sempre que você for fazer, vá colocando a formulazinha, a n igual a 1, mais n menos 1 vezes r vezes a razão, e aí você vai ficar tranquilo para resolver qualquer questão, ok? Tranquilo? Quero te agradecer demais por você ter assistido a nossa aula até aqui, beleza? Aqui na descrição da nossa aula, do nosso vídeo, vai ter esse material também para você estar acompanhando aí, para facilitar para você, mais um materialzinho para você ter em mãos para estudar, ok? Vou dizer para você o seguinte, que toda quinta-feira nós temos o quiz do PET às 3 horas da tarde aqui em nosso canal ao vivo, tá bom? Então venha para o quiz para que você possa então consolidar esses conhecimentos que você está adquirindo. E eu te aguardo então na nossa próxima aula, ok? A nossa próxima aula de correção desse nosso PET aqui. Agora que você já assistiu a aula, você tem totais condições de resolver as questões do seu PET. Depois você volte para você poder corrigir, fazer a correção dessas questões, tranquilo? Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira seguir. Também tem muito material interessante lá para você. Agora, terminando essa aula aqui, o YouTube vai recomendar para você, tem 2 aulas aí que o YouTube recomenda para você. Você também pode assistir, ok? No mais, ó, tchau, tchau, te aguardo até a próxima aula e fui! Até a próxima!